Irmãs, boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Motivo de grande alegria nós estarmos reunidos na casa do Senhor essa noite e podermos adorar o nosso Deus, uma noite especial também. Iremos celebrar o sacramento da ceia do Senhor. Então convido os amados irmãos a juntos nos colocarmos diante de Deus em oração. Oremos. Ó Deus de amor e de imensa bondade, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, confiados na promessa da Tua palavra, que onde 2 ou 3 se reúnem em Seu nome, o Senhor aí se faz presente. Nós queremos então nos apropriar dessa promessa pela fé e assentar em nosso coração a convicção da Tua presença, Senhor, em nosso meio, da Tua presença, neste ajuntamento solene do Teu povo, conduzindo sob a égide do Teu Espírito Santo, Senhor, cada ato da liturgia deste culto, Senhor. Receba as nossas orações, nossas palavras de louvor e de exaltação por tudo que o Senhor é, por todos os Teus atributos inimitáveis, assim a Tua imutabilidade, o Teu eterno poder, a Tua onisciência, a Tua onipresença, Senhor. Por todos os atos da Tua providência, nós Te adoramos e Te exaltamos essa noite. Receba, Pai, o nosso culto, Senhor, como sacrifício vivo de lábios que confessaram o nome do Teu Filho Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. É em nome dEle que nós a Ti oferecemos o culto dessa noite para a honra e glória do Teu nome. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11. E nós estaremos lendo só os versos finais do capítulo 11, a partir do verso 33 até o verso 36. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Roma, capítulo de número 11, a partir do verso de número 33, diz-nos assim a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele a glória eternamente. Amém. Nós temos, então, motivos sem fim para cantar e louvar o nosso Deus. E é esse o título do louvor que nós vamos entoar agora. Louvemos. Motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvor aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Sim, há motivo sem fim pra cantar e bem dizer com louvor aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente. Todo dia em tudo que eu fizer, quero estar atento ao teu falar. Venha a tempestade o que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente
Tenha motivo sem fim pra cantar e bendizer com louvores aquele que veio a nós por amor, fez tudo novo e se faz presente todo dia em tudo que eu fizer. Quero estar atento ao teu falar, venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar, sempre Jesus Cristo, nossa esperança, Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação, sempre Jesus Cristo, nossa esperança, Deus presente entre nós, palavra viva, verdade e vida, nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, abramos a palavra de Deus ainda na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus a partir do verso 9 do capítulo 3. Eu queria convidar aqueles que puderem, certo? Quem tiver com criança, quem tiver impossibilidade de ficar de pé, mas os demais a ficarmos de pé e reverentemente procedermos à leitura da palavra do Senhor de forma responsiva. Eu queria convidá-los, amados irmãos, a participar da leitura do texto sagrado. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 9 até o verso de número 26. Romanos 3, de 9 a 26, diz-nos assim a palavra de Deus: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem sob a lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
a quem propôs Deus no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Podeis assentar, meus amados. O texto retrata a terrível condição humana por causa do seu pecado. O homem privado da glória, da presença gloriosa de Deus, afastado de Deus, vivendo uma vida inglória para o nome do Senhor, e depois da providência amorável, misericordiosa e graciosa de Deus, ao propiciar redenção no sacrifício de Jesus, justificação da qual nós nos apropriamos pela fé no Filho de Deus. Eu queria convidar você que, como eu, tem consciência de que é pecador, de que é pecadora, de que realmente necessita da graça do perdão do Senhor. Justificação não é outra coisa, senão a absolvição divina. O veredito do justo juiz nos declarando justos diante da sua justiça. Nós não somos justos, nós não fomos tornados justos, nós ainda somos pecadores. Mas o Senhor, por causa da nossa união com Cristo, nos absolve, nos declara justos e nos aceita diante da sua justiça como alguém que não lhe deve mais nada pelos crimes que cometemos contra a sua lei. Eu queria convidar você a não ser generalista, tá bom? Se você lembra de algo que você fez essa semana, esses dias, que você sabe que entristeceu o Espírito Santo, sabe que ofendeu a santidade de Deus, e você ainda não tratou com ele, vá lá na ferida e diga: Senhor, eu sei que isso aqui não foi bacana, eu sei que isso aqui não é coisa de cristão, eu sei que isso ofende a tua santidade, entristece o teu espírito, eu quero confessar e quero pedir perdão. Vamos fazer isso em 1 minuto de oração silenciosa. Ó Deus Santo, nós sabemos que o Senhor é onisciente e que tudo está patente aos teus olhos e que o Senhor conhece o que está no porão da nossa alma. O Senhor conhece os sentimentos, os pensamentos, os desejos que transitam no nosso coração. O Senhor sabe, Pai querido, a palavra não pronunciada, o desejo não concretizado, o pensamento não levado cativo à tua obediência, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que nós somos pó, e como diz o salmista, se nós descermos ao mais profundo do abismo, ali o Senhor nos achará. Se pusermos a nossa cama na mais alta estrela, o Senhor ali nos achará. Não há para onde fugirmos de diante da tua presença santa, Pai. E não nos resta outro caminho senão reconhecendo a nossa fragilidade moral, a nossa fragilidade espiritual, a nossa incompetência espiritual, Senhor, nos colocarmos diante de Ti de corações contritos, quebrantados, arrependidos, e dizer: Senhor, pecamos, Te ofendemos, entristecemos o Teu Espírito, quebramos a Tua lei. E cada um aqui, Senhor, numa ou noutra questão, de maneira que não podemos nos acharmos aqui melhor do que ninguém, porque na Tua presença todos nos nivelamos na condição de pecadores que precisam da graça. E é a Tua graça, Senhor, que nós apelamos. É a Tua graça, Senhor, que nós confiamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor a renove sobre nós, nos concedendo perdão, nos concedendo, Senhor, poder espiritual, nos empoderando para que nós possamos trilhar o caminho da santidade e viver uma vida que promove a glória do Teu nome, não apenas aqui na liturgia do templo, mas na liturgia da vida, quando nós sairmos daqui por meio das nossas relações
familiares, por meio do exercício das nossas profissões, por meio, Senhor, das nossas produções acadêmicas, por meio, Senhor, de todos os aspectos da nossa vida, que nós possamos te cultuar, Senhor, um culto de comportamento que glorifique o teu nome. Nos perdoa, Senhor, nos dá a alegria do teu Espírito Santo, Senhor, e nos habilita para viver uma vida santa. Nós te oramos e agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Ainda em contrição, nós vamos cantar uma canção que diz: eu nasci de novo. Eu espero que essa seja a experiência de todos os irmãos e irmãs aqui essa noite. Não assista, tá certo? Adore a Deus junto com o Ministério de Louvor. Meus olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Teu sangue apagou e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Teu sangue apagou e uma nova vida me entregou. O teu poder transforma o meu ser de glória
sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Louvado seja Deus. Abramos novamente a palavra do Senhor, irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, no texto da instituição da ceia do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 26, nós vamos ler a partir do verso 20 até o verso 30, assentados mesmos e com muita reverência, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, replicou-lhe: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Acho muito interessante. A gente inicia o culto contemplando a beleza da santidade de Deus pela fé. A glória da santidade do Senhor revela o que está no nosso coração. E nós então reconhecemos que somos pecadores, que quebramos a lei de Deus. E aí vem o sacramento, e Deus se manifesta amoravelmente no sacramento. Que mesmo nós sendo pecadores, tem uma solução para nós em Jesus. E esse Deus Santo quer ter uma aliança comigo e com você. É o escândalo da graça. É o escândalo da graça. A gente tem um ditado popular que diz assim: dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Quando a gente sabe alguma coisa negativa de uma pessoa, a gente evita ser visto muito junto, não é verdade? Jesus Cristo sabe quem somos, Deus sabe quem somos, e Ele mandou seu Filho para estabelecer uma aliança conosco. Ele diz: venha como está, e naturalmente Ele diz: não permaneça da mesma forma, eu vim para transformar, eu vim para mudar. E se você entrar em aliança comigo, assim como a aliança é nova, você vai viver em novidade de vida. E a novidade de vida, ser nova criatura, poder declarar juntamente com o poeta cristão e dizer: eu nasci de novo. Isso só é possível quando nós estamos aliançados com o Senhor. Celebrar o sacramento da ceia do Senhor é ratificar essa aliança. É confirmar que nós estamos vinculados a Jesus pela fé. É confirmar que o sangue do Cordeiro, movido perante Deus, removeu a nossa culpa diante dele, nos habilitou para nós estarmos aqui essa noite. Então é muito importante que nós participemos do sacramento. Está vinculado à ideia da aliança que Deus selou com o sangue do seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
quando nós participamos dele apropriadamente, nós somos abençoados. É um meio de graça, é um veículo da graça de Deus. O pão não vira milagrosamente o corpo de Cristo. O vinho não se transforma magicamente no sangue de Jesus. Mas quando participamos é obediência ao Senhor. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, este é o cálice da bênção. E nós vamos então, nessa perspectiva, participar do cálice da bênção. É o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Ele não diz de todos, ele não diz de todo mundo, ele não diz da humanidade toda, mas derramado em favor de muitos. Quem são os beneficiários do sacrifício de Jesus e do sangue dele vertido na cruz? São aqueles que estão aliançados com Cristo. Ele diz em favor de muitos. Infelizmente, tantos e tantas, insistem em viver de costas para Deus e perdem a bênção da redenção, a bênção graciosa da redenção. Nós que estamos aqui somos pecadores, que não somos melhor do que ninguém que está lá fora, sabemos quem somos e somos agraciados e vamos ratificar nesse momento a nossa aliança com o Senhor, participando do seu sacramento. Eu queria convidar você a estarmos orando e nos apresentando ao Senhor para participar da mesa do Senhor. Enquanto isso, convido os presbíteros a tomarem lugar à mesa. Oremos ao Senhor. Pai Santo, em nome do Teu Filho, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui diante da Tua mesa. Essa mesa, Pai, diante da qual estão todos os Teus filhos e filhas, e essa mesa diante da qual, simbolicamente, está o Teu Filho Jesus, representado nos elementos escolhidos por Ele mesmo, para significar e selar a nossa aliança contigo, Pai Santo, por meio do sacramento. Nós sabemos, ó Pai, como dissemos há pouco, que mesmo depois dessa oração de consagração, estes elementos continuam sendo elementos naturais, mas nós cremos que a Tua presença sobrenatural está na vida da Tua igreja, está, Senhor, no coração, na alma do Teu povo, e que o Senhor se faz presente ao participarmos deste sacramento de maneira apropriada, nos concedendo a Sua graça, Senhor, nos tornando robustecidos, fortalecidos, corroborados, ó Pai, espiritualmente. Nós queremos, assim, pedir a ministração do Teu Espírito Santo, para que manifeste o seu poder, imprimindo em nossas almas todo o significado e todas as bênçãos do pacto da graça, selado com o sacrifício de Jesus, Teu Filho, e celebrado neste sacramento da ceia do Senhor. Nós assim te oramos, pedindo a Tua bênção em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos pedir aos presbíteros Júnior e Erasmo que se coloque aqui diante da mesa para os irmãos se dirigirem até o sacramento, convidar um dos diáconos voluntariamente para ajudar o presbítero Aristarco a assistir os demais irmãos que estão na diaconia, que estão na recepção da igreja e que estão com crianças e os idosos. Por favor, participemos então, caminhando até o encontro do sacramento e louvando ao Senhor juntamente com o ministério de louvor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente
Senhor Deus, glórias a Ti. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de comemorar, ó Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós, ó Pai, sem merecermos, ó Pai. Mas o Teu amor é infinito. Ó Deus, a Tua graça, as Tuas misericórdias, ó Deus, foi quem nos alcançou. Obrigado por esse privilégio. Abençoa, Senhor, cada um. Que cada um, ó Deus, saia revigorado, ó Pai, confiando mais e mais nas Tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós louvamos a Deus pela presença dos irmãos e pelos nossos convidados especiais, falando da grande alegria que é acolhê-los aqui na casa de Deus, né? Eu espero que seja o sentimento, né, que os irmãos tiveram ao receberem o convite para estar aqui. O mesmo de Davi, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu queria convidá-los então a gente ficar de pé e juntos exaltarmos ao nome do Senhor pela unidade do corpo de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nos separará Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer Criatura poderá nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. que está em Jesus Cristo. Nada, Nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. que está em Jesus Cristo. Os que puderem, permaneçam ainda de pé. Continuemos exaltando ao Senhor. Melhor
para que o diafragma funcione e a gente, a plenos pulmões, louve a Deus. A gente vai passar mais um tempo sentados, então, os que puderem, por favor, permaneçam de pé e louvemos ao Senhor. Toda honra, glória e louvor seja ao nosso Deus. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus soberano, Criador, Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Toda honra, glória e louvor são ao nosso Deus soberano, Criador, Rei de toda a terra é o Senhor, nosso bem maior, doce graça sobre nós. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Em Jesus a nova vida, força para prosseguir, boa nova de alegria, celebramos hoje aqui. Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus irmãos, vamos entoar um último louvor, já aquietando o nosso coração, nossa alma para acolher a palavra do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece entre os teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois o
pois o Senhor sol e escudo. Da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, A andorinha ninho para si. eu encontrei teus altares, Senhor, em meu desejo. 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 Ó Deus, diante do teu altar colocamos as nossas vidas e pedimos que o Senhor seja gracioso conosco, Pai. O Senhor conhece todos os corações que estão aqui essa noite, tudo que vai em cada coração. O Senhor conhece a necessidade espiritual de cada um de nós. E é por isso que eu te peço, se revele, Senhor, a nós nesse instante, por meio da tua palavra, que o teu Espírito poderosamente particularize essa palavra que é para todos, para cada um, Senhor, edificando, consolando e exortando conforme a necessidade. Ilumina os olhos do nosso entendimento, nos dá, Senhor, entendimento da tua vontade para que nós possamos ajustar a nossa vida ao teu querer. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O profeta disse acerca de Jesus que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. A experiência do sofrimento, ele faz parte da aventura humana na Terra. Nós vamos, antes disso, antes dessa aventura humana homilética, vamos chamar as crianças. João Vitor veio aqui. Eu fico tenso na hora do sermão, que a responsabilidade é grande. É grande. Muito bem, mas não pode esquecer dos pequeninos de jeito nenhum, né? Jesus foi quem disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Mas é uma atenção, viu? Não queiram saber. Uma atenção é grande. É grande pelo tamanho da responsabilidade. Amém? Muito bem, louvado seja Deus pelos pais, avós que estão tendo esse compromisso missionário, é o compromisso de evangelizar as suas crianças. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Oremos. Pai Santo, colocamos estas pessoas inteiras na tua presença. São pequenos, mas são personalidades íntegras diante do Senhor. Estão se colocando, Senhor, à mercê do teu Espírito, para utilizar a instrumentalidade destas tuas servas e administrar a palavra às suas mentes, aos seus corações. Eu peço que o teu Espírito Santo as imprima em suas almas e que elas possam crescer, Senhor, tendo a tua palavra como luz para o seu caminho. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como disse, Jesus Cristo foi apresentado pelo profeta Isaías como homem de dores e um homem que sabe o que é padecer. E na história da Bíblia também nós encontramos um homem chamado Jó, que é conhecido por causa da sua aflição. É um livro ao qual recorre muitas das pessoas que estão passando por alguma experiência de sofrimento. Eu digo, eu mesmo, quando sofri esse acidente em 2003, eu li o livro de Jó assim várias vezes em pouco espaço de tempo, porque o livro de Jó
é um dos escritos mais antigos da Bíblia, foi escrito por volta de 1500, não se sabe quem foi o seu autor. Alguns conjecturam que poderia ter sido o próprio Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, mas o certo é que não se sabe. No entanto, sabe-se que era um homem piedoso do Oriente, um homem rico, um homem que tinha uma grande família, uma prole de 10 filhos, e que ele veio a passar por uma experiência profunda de perda, de luto, de dores. Talvez não muito diferente das experiências de luto, de dores e perdas que estão tendo, por exemplo, os ucranianos nesse momento, que estão tendo, por exemplo, as pessoas na Síria, que são contra o governo totalitário que está lá, que estão sendo executadas, que estão sendo mortas. A experiência de dor e de sofrimento que tiveram, por exemplo, tantas pessoas aqui no Brasil, agora com a pandemia da Covid-19. Nós perdemos gente querida, nós perdemos pessoas que nos eram caras. A Igreja de Cristo perdeu obreiros valorosos. Como o nosso pastor aqui na cidade de Acaraú, que aos 42 anos de idade, fazendo um trabalho maravilhoso, do qual nós somos testemunhas, participamos da abertura daquele trabalho, colaboramos para que fosse aberto, e o pastor assumiu ali com muita galhardia, estava fazendo uma obra gloriosa. Deus o chamou na pandemia. A igreja ficou enlutada, a igreja presbiteriana do Brasil, aqui no Ceará também. Sofrimento, irmãos, faz parte da aventura humana. A negação do sofrimento é a resposta imediata, natural de todos nós. Quem é que quer a dor? Quem é que quer o sofrimento? Quem é que quer a pobreza? Quem é que quer a doença? Quem é que quer um diagnóstico terrível contra a sua saúde e a sua vida? Nós não o queremos. Nós temos estudado aqui na quarta-feira, e Tiago ele fala muito da aflição. E nós aprendemos que o sofrimento que nos advém, eles são de fontes e de naturezas diferentes. Nós temos, por exemplo, as aflições da vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a aflição que passa todo mortal que está vivendo sobre a terra e debaixo deste céu. Faz parte da nossa vida, o sofrimento, o desequilíbrio, o adoecer da nossa caminhada. Isso atinge cristãos e não cristãos, crentes e incrédulos, doutos e indoutos, cultos e incultos. Ninguém está blindado contra o sofrimento próprio da vida. Nós temos aqueles sofrimentos que nós experimentamos, e nós falamos isso no primeiro sermão dessa série, né, espiritualidade em tempos de desolação, que são por conta dos nossos pecados. É quando Deus nos trata disciplinarmente, e além de nós experimentarmos a disciplina do Senhor, que é uma forma de tratamento para nos reconduzir ao caminho da santidade, a gente ainda sofre tantas vezes as consequências do nosso pecado. Então tem aflições da vida. Então tem sofrimentos que nos vêm por causa do nosso pecado, quando Deus nos trata disciplinamente, e quando ainda esses pecados nos trazem consequências de dor, de sofrimento, de angústia. Nós temos ainda as provações, e delas nos fala apropriadamente o apóstolo Tiago no capítulo 1. A provação vem de Deus. É quando Deus nos submete a um teste de fé para nos levar a um novo patamar de espiritualidade, a um novo patamar de caminhada na trilha da santidade, para nos colocar mais perto dele, para nos fazer ajustar a nossa vida ao querer dele de maneira ainda mais profunda. Quando nós falamos da experiência de Jó, nós estamos falando de um homem que cresceu na presença de Deus por meio da provação. O testemunho que nós temos na Sagrada Escritura acerca de Jó é dada pelo próprio Deus no capítulo 1, no verso 1 do livro de Jó. Deus chama ele de meu servo, homem íntegro, palavras de Deus, reto e temente a Deus. Este era Jó. No entanto, ele perde seus 10 filhos de maneira trágica. Ele perde todos os seus bens para povos
bárbaros que o atacam. Ele perde sua saúde, o seu corpo se enche de úlceras, de chagas. Ele perde o apoio espiritual da sua esposa, porque no momento da aflição ela se mostrou um tanto quanto mais frágil. E ela chegou para o seu esposo e disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. A pessoa que estava mais próxima dele não o animou a permanecer firme na sua fé em Deus. Então, meus amados irmãos, nós encontramos em Jó um exemplo de alguém que enfrentou a aflição com uma atitude de contrição. Jó, ele não apenas reclamou de sua situação, não apenas questionou a origem e a natureza da sua aflição, mas ele trouxe a lume nessa sua história de vida uma questão que envolve o tema do livro todo: por que sofre o justo? Essa é a pergunta fundamental do livro de Jó. O livro trata do sofrimento, o livro trata da angústia, o livro trata dos males que sofrem um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e sofredor. Isso vai contra a famigerada teologia da prosperidade que tem feito muitas pessoas se desencantarem com Deus. A promessa de que se você se tornar um justo, se você se tornar um crente em Jesus, se você se tornar um cristão verdadeiro, você não vai sofrer, nem financeiramente, nem na sua saúde, nem nas suas relações interpessoais. Você não vai passar pelo sofrimento. Então, durante um tempo, na tentativa de entender as causas do seu sofrimento, Jó chegou realmente a se maldizer do seu estado. Comparou o seu estado com o dos homens ímpios, arrogou a sua suposta justiça pessoal por um momento. Contudo, nada disso trouxe alívio, nada disso trouxe alguma mudança de sua história, de sua situação, de sua aflição. A vida de Jó só começou a mudar quando ele, parando de questionar os desígnios divinos, se colocou em contrição diante da presença de Deus. E eu queria chamar a sua atenção justamente para essa atitude de contrição no enfrentamento da aflição, que Jó aqui se apresenta como nosso paradigma de fé nesse quesito. Primeiro, Jó se coloca diante de Deus para dar resposta à palavra de Deus. Você vai encontrar no livro de Jó 8 discursos de Jó, e vai encontrar apenas 2 discursos de Deus questionando a Jó. E depois que Deus o questiona por 2 vezes, a palavra do Senhor atinge o seu coração em cheio, e Jó muda de atitude e se coloca em contrição diante de Deus. E aqui está o segredo da virada de Jó. O salmista Davi diz no Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, com esse pano de fundo eu queria chamar você para ler o nosso texto básico, que está em Jó capítulo 42, a partir do verso 1. E o texto nos diz exatamente o seguinte. Aí na sua Bíblia talvez tenha a confissão de Jó, ou arrependimento de Jó como título. Eu estou chamando a atenção para a contrição de Jó no enfrentamento da aflição. Então respondeu Jó ao Senhor. O Senhor falara com Jó 2 vezes, capítulos 38, 39, 40 e 41. E aqui Jó responde ao Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, se referindo ao que Deus falara, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito,
Deus havia falado para ele: e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elimás, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, dois muito amigos de Jó, né? Amigos da onça, né? Porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elimás, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Eu vou encerrar no verso 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo, quanto antes possuía. Você vai ver que a restauração não para nisso. Deus restaura a família, Deus restaura todas as demais coisas na vida de Jó. Como você está enfrentando a aflição? Como uma pessoa cristã, que conhece a palavra de Deus e crê em Deus, lida com um diagnóstico grave, pesado, ameaçador? Como lidamos com isso? E eu quero chamar você a seguir o exemplo de Jó, a lidar com isso numa atitude de contrição. Em primeiro lugar, porque a contrição de Jó decorre do acolhimento da palavra de Deus. No verso 1 diz: então respondeu Jó ao Senhor. A contrição de Jó era uma resposta àquilo que Deus falara ao seu coração. O profeta Jeremias diz assim: não é a minha palavra como um martelo que esmiuça a penha. Por um momento o coração de Jó havia endurecido, por um momento o coração de Jó havia se estribado no seu conhecimento religioso, dogmático, por um momento o coração de Jó havia se estribado na própria justiça, mas agora Deus lhe falara. E a marreta da palavra de Deus quebrou a dureza do coração de Jó, sem destruir a vida de Jó. E Jó então responde ao Senhor. Não há contrição verdadeira, irmãos. Não há quebrantamento verdadeiro. Não há conversão verdadeira. Não há experiência espiritual verdadeira, sem que antes ela seja precedida da audição da única voz que interessa, que é a voz do nosso Deus. O mundo é barulhento, o mundo chama a nossa atenção de todos os meios, por todas as formas. O mundo quer a nossa atenção desviada do foco e da audição da única voz que interessa, que é a voz do nosso Senhor. Porque é a voz que traz a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra da restauração, a palavra da libertação, a verdade que liberta, que muda. Enquanto Jó estava ouvindo a palavra dos seus muito amigos aqui da onça, de Elimás, de Bildade, de Zofar, seu coração permanecia ainda duro feito uma pedra, estribado na sua dogmática religiosa e na sua suposta justiça moral, pessoal e social. Mas quando a palavra de Deus vem, não tem coração que permaneça duro, não tem coração duro demais que a palavra do Senhor não possa esmiuçar. Sabe, um dia uma pessoa me abordou aqui no gabinete, porque membro aqui da igreja que tinha 2 clientes que não acreditavam em Deus. E ela me perguntou: como é que a gente faz
para evangelizar alguém que não acredita na palavra de Deus e que não acredita em Deus? E a resposta é só uma, e é muito simples: pregue a palavra de Deus para quem não acredita em Deus e para quem não acredita na palavra de Deus. Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então você está achando difícil? Mas não tem ninguém difícil para Deus. Você está achando que a pessoa tem um coração duro? Meu marido tem um coração duro, minha esposa tem um coração duro, meus filhos têm um coração duro, meu pai tem um coração duro. Exponha seu pai a palavra de Deus, exponha seus filhos a palavra de Deus, exponha seu cônjuge a palavra do Senhor. Deixe que Deus faça, porque a nossa responsabilidade não é convencer as pessoas, é expor as pessoas ao Evangelho. O trabalho de convencimento é do Espírito de Deus. Amém? Dia de Pentecostes. Estavam ali as pessoas que participaram da crucificação de Jesus. Estavam ali as pessoas que gritaram: crucifica Jesus e solta Barrabás o ladrão. Mas aí Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uso da palavra e prega um sermão veemente acerca da pessoa que eles levaram uma cruz, que era o Messias, que era o Salvador, que era a esperança de Israel e a esperança das nações. Vós matastes o Cristo, disse o apóstolo Pedro. Quando ele termina a pregação, as pessoas estão ali de corações tocados, compungidos. E diz Atos capítulo 2, verso de número 37, tendo eles ouvido estas coisas, como Jó ouviu a palavra do Senhor aqui nos versos capítulos 38 a 40. Tendo eles ouvido estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E eu disse no domingo passado de manhã que essa palavra traduzida por compungiu-se-lhes ao pé da letra do grego para o português, tradição mais literal e fiel possível, seria cortou-se-lhes o coração, ou então de corações cortados, de corações traspassados, de corações que foram atingidos pela espada do Espírito, que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso de número 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. É dessa forma que Jó quebranta o seu coração na audição da palavra do Senhor, que o atinge de tal maneira que agora ele abre mão de todo o suposto conhecimento dogmático acerca de Deus e da religião e se coloca diante de Deus em contrição. Então respondeu Jó ao Senhor, porque a nossa fala com Deus é sempre uma posteriori, irmãos. A nossa fala com Deus é sempre uma resposta secundada à palavra primeira do Senhor que vem ao nosso encontro. Não existe conversão sem que Deus primeiro tenha falado, nem arrependimento sem que Deus primeiro tenha falado, nem restauração sem que Deus primeiro tenha falado. Não existe auto-chamamento, só há chamamento vindo do alto, e é esse o que importa, e foi esse que Jó recebeu na hora da sua aflição. Deus o chama, Deus o questiona, Deus o concita, e Jó se quebranta. A contrição de Jó, meus irmãos, decorre do reconhecimento de que Deus é todo poderoso e que para Ele não há impossíveis. Diz aí o verso de número 2, Jó falando ainda com o Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nas suas primeiras palavras em sua conversa com Deus, Jó já ressalta aqui a sua confiança no poder de Deus. Aquilo que Jó, com sua força, com sua capacidade, com seu conhecimento pessoais, não podia Deus resolver. Aquilo que para Jó estava na categoria do impossível, do não tem mais jeito, do não solucionável, para Deus estava absolutamente na categoria do possível. Os impossíveis do homem são possíveis para Deus.
Em Marcos capítulo 9, verso 23, nós encontramos o pai de um jovem epilético, que pede aos discípulos de Jesus que exorcizem o demônio do seu filho. E os discípulos não o puderam fazer. E Deus tinha um propósito naquele trato com o pai do jovem epilético e com os discípulos e conosco também hoje. E quando Jesus chega, o pai do menino vai a ele e diz: Senhor, se tu podes. E ele começa a falar com Jesus, com esse "se" bem no meio, e Jesus o interpela dizendo: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Não é a fé em qualquer objeto, não é qualquer tipo de fé, não é a fé milagrífica, a fé natural, a fé histórica, mas é a fé depositada no Deus Todo-Poderoso. É a fé que conecta a minha fraqueza à fortaleza de Deus. É a fé que conecta a minha impotência à onipotência do Senhor. É essa fé que vai levar Jó a sair dessa tremenda situação de aflição, porque ele começa agora a sua conversa com Deus em oração, dizendo: Senhor, bem sei, Senhor, que tudo podes, bem sei, Senhor, que nada te é impossível, bem sei, Senhor, que tu podes fazer tudo o que for da tua vontade. Às vezes, nós fazemos uma pergunta daquelas tipo tolerância zero. Se Deus pode fazer tudo, né? Então por que não cura todos aqui de qualquer enfermidade que tenha agora? Se Deus pode fazer tudo, porque Jó estava passando pelo que passou? Que essa é uma questão que está levantada no livro de Jó. E a teologia da prosperidade, ela ignora o propósito divino, e ela então diz: você acredita em milagres? E aí todo mundo diz: eu acredito em milagres. E por que então que você não está experimentando um milagre, geralmente de natureza física ou financeira, agora? E os teólogos dizem o seguinte: que Deus é onipotente, que Ele pode fazer todas as coisas, mas que só há um limite ao poder de Deus. E o limite ao poder de Deus é a vontade de Deus. Deus pode fazer, amém? Mas Ele vai fazer de acordo com o propósito dEle, no tempo dEle, na hora dEle, usando quem Ele quiser, como Ele quiser, da forma que Ele quiser, se Ele quiser fazer e não quiser glorificar o nome dEle naquela vida de uma outra forma. Mas o que nós não podemos ter dúvida aqui é que não importa por qual situação difícil estejamos passando, pode ser até que seja mais difícil do que a de Jó, o que nós estamos passando não está para Deus na categoria do impossível, mas do absolutamente possível, porque o impossível é a especialidade de Deus. A contrição de Jó o levou a reconhecer também a soberania de Deus. Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Veja, meus amados irmãos, que Deus chama a Jó de meu servo várias vezes a partir do verso 7. Reconhece que Jó é um verdadeiro servo dele, mas que Deus permitiu a este servo, a quem Deus dissera que era íntegro, reto e temente a ele, permitiu que ele por um tempo estivesse debaixo de grande tormento e de grande aflição. Mas Jó agora, meus irmãos, atingido pela palavra de Deus, de coração traspassado por ela, entra em contrição e manifesta também essa contrição numa absoluta confiança na soberania de Deus. Ele declara ter consciência de que Deus não é um observador passivo da história.
que Deus não está vendo o nosso sofrimento passivamente, que tudo que nós experimentamos sobre a terra está dentro de um plano perfeito do Senhor. E que Ele tem todas as coisas sob o seu controle, que em sua soberania Ele traçou planos, e que a despeito dos reveses humanos, os planos de Deus serão levados a efeito. Jó diz, nenhum dos teus planos, sequer nenhum deles, pode ser em absoluto frustrado. A contrição de Jó na presença de Deus em oração o leva a romper com a ideia fatalista de que caminhamos para um destino cego, de que somos guiados pelo acaso, de que estamos à deriva no mar revoltoso da vida. Funda-se na ideia de que o Deus Todo-Poderoso e Soberano dirige a vida de acordo com seus propósitos eternos, com seus planos perfeitos, que não podem de maneira nenhuma ser frustrados. Então aquilo que Deus determinou fazer em seu coração, assim será como na criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, faça-se separação entre a parte molhada e a terra seca. E então surgiram os grandes mares e surgiram os continentes. E basta uma palavra do Deus soberano para que as coisas se ajustem de acordo com a sua vontade soberana. Então, eu estou aos cuidados de um Deus que tem o curso da história da humanidade, da minha vida em suas mãos. Jó, então, com essa consciência, iluminando a sua mente, ele se quebranta diante de Deus, dizendo, bem sei que tudo podes, bem sei que és todo poderoso e que és soberano, e que portanto nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele pode transformar o vale da sombra da morte no vale de bênção, ele pode transformar a bênção em maldição, ele pode transformar a seca e a escassez num manancial frutífero. Ele pode todas as coisas, e assim o fará, se esta for a sua vontade. A contrição de Jó decorre do conhecimento da soberania de Deus, mas decorre também, meus amados irmãos, do quebrantamento produzido pela palavra de Deus, que o leva a confessar o seu pecado. O verso de número 3, olha o que Jó diz. O antes questionador Jó diz o seguinte: quem é aquele, como disseste? Ele está lembrando que Deus falara com ele no capítulo 38, verso 3, que sem conhecimento encobre o conselho. E aí vem a confissão. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó não era um homem profano, Jó não era um homem mundano, Jó era um homem íntegro, era reto e temente a Deus, mas na aflição ele pecou com as suas palavras contra Deus. E os seus pecados orais, o seu comportamento verbal, como chama a psicologia comportamental, ofendeu a santidade de Deus, ofendeu a palavra de Deus, ofendeu os atributos inimitáveis e intransferíveis de Deus. E agora Jó, caindo em si, reconhece a onipotência de Deus. Jó, quebrantado, reconhece a soberania de Deus e reconhece que havia pecado contra Deus. E aqui começa a cura, aqui começa a libertação, aqui começa a transformação de Jó. Ele confessa o seu pecado, ele diz: falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Sabe, irmãos, esse é o primeiro passo para a nossa cura. Esse é o primeiro passo para que nós nos preparemos espiritualmente para receber outras bênçãos da parte de Deus. É quando nós tomamos consciência da nossa condição diante do Senhor. É quando nós passamos a entender que nós não somos tão bons quanto pensávamos que éramos. Que nós não somos tão perfeitos ou tão melhores que os outros como pensávamos que era. Em um dado momento, Jó diz: eu era a roupa do desnudo, eu era o pão do faminto, a muleta do coxo.
Ele chega a questionar a justiça de Deus e agora ele diz: eu falei do que não conhecia, Senhor. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia, coisas que estavam escondidas na tua eterna sabedoria e que agora me foram reveladas. É uma forma de denunciar a si próprio, de denunciar o impostor que habitava nele e de contar com o gracioso perdão divino. A contrição de Jó ainda, meus irmãos, se dá num contexto de conhecimento pessoal de Deus. Veja os versos 4 e 5, e o verso 5 é considerado aqui o verso central desse capítulo. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que está no verso 4 era o questionamento de Deus no capítulo 40, a partir dos versos 6 e 7. No verso 5, Jó reconhecendo que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento dogmático. Ele conhecia os dogmas das crenças religiosas do seu tempo. Ele tinha um conhecimento teológico básico. Ele conhecia a letra, não que houvesse escrita no tempo em que Jó vivia, a ponto de já ficar ali registrado todos os textos da palavra de Deus. Mas é nesse sentido, conhecia a letra da teologia acerca de Deus. Tem muita gente assim, gigantes do conhecimento bíblico, gigantes do conhecimento teológico, gigantes do conhecimento religioso, dos caminhos da espiritualidade cristã, mas pigmeus do conhecimento pessoal do Senhor. Sabe, Jó conhecia partes da revelação divina, mas agora Deus se revela a ele. Um teólogo chamado Chaplin, comentarista do livro de Jó, ele diz que é possível que Jó tenha passado por uma experiência de teofania. Teofania é uma manifestação visível de Deus. Não que Deus seja visto em perfeição como pessoa divina que ele é, mas que a glória de Deus tenha sido vista por Jó, e que Jó agora, nesse encontro teofânico com Deus, ele diz: eu te conhecia de ouvir, agora eu tenho uma experiência contigo. Mas outros tantos exegetas, intérpretes da palavra de Deus, dizem que o que aconteceu foi um conhecimento íntimo de Jó com Deus. Quando Deus fala com Jó, se revela a ele, o conhecimento de Jó transcende ao dogma da religião. Agora ele conhece a pessoa de Deus. Uma coisa é você conhecer verdade sobre Jesus, e outra coisa é você conhecer Jesus. Uma coisa é você conhecer verdade sobre Deus, e outra coisa é você conhecer pessoalmente ao Senhor. Em boa parte dos textos bíblicos, onde a palavra conhecer é utilizada, ela está muito menos relacionada à apreensão intelectual de verdade sobre Deus, do que ao conhecimento íntimo e pessoal de Deus por meio da revelação. Revelação é o ato pelo qual Deus se dá a conhecer a nós pecadores. O meio principal foi Jesus Cristo, é a palavra de Deus encarnada. Deus usou a própria natureza e ainda usa para se revelar a nós. Deus usou a história e ainda usa para se revelar a nós. Deus usou os anjos e ainda usa para se revelar a nós. Mas Deus nos deixou a sua palavra. Esse é o meio principal hoje, que Ele se revela a nós por meio da sua palavra. De maneira que quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está particularizando essa palavra e atingindo os corações de cada um individualmente. Jó, então, coloca-se diante de Deus como alguém que era absolutamente ignorante acerca desse conhecimento íntimo do próprio Deus. Ele conhecia a dogmática, ele conhecia a teologia, ele conhecia os rudimentos da sua religiosidade, mas ele não conhecia a Deus da forma como ele agora o conhece. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Era uma experiência superficial, era uma experiência rasteira. Diz: agora os meus olhos te veem. Como eu disse, não que ele tenha passado por uma experiência de teofania, mas que Deus se manifestou à sua alma e ao seu coração. E agora ele sabe quem é o Deus a quem ele está clamando, a quem ele está orando nesse
momento. É claro que esse conhecimento de Deus íntimo desemboca naturalmente no arrependimento. Verso 6, ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó nos ensina ainda, irmãos, que para estarmos na presença de Deus, enfrentando uma situação de aflição ou em outro momento qualquer da nossa vida, nós precisamos estar examinando o nosso coração todo instante. Precisamos ver se no coração há algum caminho mau. Precisamos detectar os descaminhos do nosso coração. Precisamos apresentar-nos a Deus em confissão. Precisamos fazer essa confissão em sincero arrependimento. Devemos lembrar que arrependimento não é simples sentimento de tristeza por causa do pecado cometido. Essa comoção emocional, o remorso também o retrata muito bem. Esteticamente, remorso e arrependimento são iguais. Se uma pessoa disser para você que está arrependida e estiver só com remorso, e a outra disser que está com remorso e está de fato arrependida, você não tem como distinguir. Mas o arrependimento verdadeiro, ele tem contristamento pelo pecado. Ele tem compreensão de que o pecado é uma ofensa contra Deus. É o elemento intelectual do arrependimento. E ele tem volição, a decisão de abandonar o pecado, a decisão de mudar de vida. Quando Jó diz: me arrependo no pó e na cinza, Jó está dizendo que não quer mais ofender a Deus com as suas palavras, nem questionar os desígnios de Deus quando ele estiver passando por uma experiência de crise, de sofrimento, de aflição ou de desolação. Senhor, eu me arrependo dessa atitude. Eu me arrependo com todo o meu sentimento, com todo o meu pensamento, com todo o meu desejo. Eu me arrependo no pó e na cinza. E essa expressão pó e cinza denota que este arrependimento deve ser acompanhado de humilhação perante o Senhor. Era sentado no pó e da cinza que os religiosos do Oriente Antigo mostravam o seu estado de calamidade espiritual e a sua necessidade de Deus. Em 2 Crônicas 7,14 nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Por fim, meus irmãos, a contrição de Jó se dá em um contexto de oração. Os versos 7 a 10, que eu vou tratar deles conjuntamente, sumarizam no 10 dizendo: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Veja que esses eram muito amigos de Jó. Eles aumentaram a pretexto de consolarem Jó. Eles aumentaram um pouco a aflição de Jó. Eles colocaram um sobrepeso ao fardo que já não era leve. E agora Deus denuncia os erros dele. Os consoladores foram corroboradores da aflição. Deus diz: eu não aceitarei de vocês a oração. Procurem o meu servo Jó, se reconciliem com ele. Ele certamente é temente a mim, ele vai perdoar vocês. E ele vai manifestar esse perdão orando por vocês. Porque Deus não atende a oração de um coração cheio de mágoa, irmãos. De um coração entupido de lixo emocional. De um coração entupido de ressentimento. De um coração tomado de raízes de amargura. E Jó não ia fazer isso na presença de Deus, levar o seu coração apodrecido por esses sentimentos nocivos e malignos, para clamar ao Senhor e pedir que Deus atendesse com clemência, com misericórdia, os seus amigos, que lhe impuseram ainda mais dor e sofrimento. Não! O fato de Jó se colocar em intercessão pelos seus amigos no meio da sua aflição denota que Jó os perdoou. E isso fazia parte da sua cura, isso fazia parte da sua restauração. Porque hoje nós sabemos, pela ciência, que a mágoa no coração não atrapalha só a vida espiritual, não. Ela prejudica a saúde.
A mágoa guardada no coração, ela pode gerar frieza espiritual, mas pode dar câncer. Se eu tiver a oportunidade de ler o livro O Conselheiro Capaz, do psiquiatra americano Jay Adams, ele vai falar, naquele tempo se falava que algumas doenças eram psicossomáticas e outras não. Hoje se entende que toda doença é psicossomática no campo da psicologia, que a alma afetada pela mágoa, o coração cheio de ressentimento, ele favorece o adoecimento do corpo. Jó estava doente no seu corpo estava ulceroso, cheio de chagas. E nesse processo de cura, ele se volta para Deus, ele se confessa, ele se arrepende, ele escuta a voz do Senhor, ele declara o conhecimento de Deus, ele ora e clama a Deus, mas ele também perdoa, e ele manifesta esse perdão intercedendo pelos seus amigos, em uma forma de altruísmo espiritual. Ele clama para que Deus não puna os seus amigos pelos pecados que haviam cometido, que Deus aceite o sacrifício dos seus amigos, que Deus os receba diante de sua presença gloriosa. A oração de Jó é a oração do altruísmo. Sua dor era intensa, suas úlceras ainda não haviam sido curadas, sua pobreza era contundente, o sentimento de perda dos filhos o perseguia. Ele ainda estava em luto, e em meio a todo esse sofrimento, ele é capaz de se colocar diante de Deus e interceder por pessoas que haviam aumentado um pouco o seu sofrimento. Ele é capaz de, pasmem, orar pelos seus ofensores, pelos seus acusadores, pelos seus perturbadores, e não consoladores, como se pretendiam no começo. Jesus disse: ouviste que foi dito? E o dito é a interpretação rabínica da lei de Deus. E nós devemos amar o nosso próximo e devemos odiar os nossos inimigos. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo e ora por quem te persegue. Jó amou seus 3 amigos, levando eles à presença de Deus em oração. Resultado disso, o Senhor mudou a sorte de Jó. Depois em casa você lê os versos 11 a 17. Deus restaurou, e essa é a principal coisa, a principal bênção. Deus restaurou espiritualmente a Jó. Deus aceitou a Jó e disse: dele eu aceitarei a oração. Deus aceitou Jó na sua mais profunda e íntima comunhão. Deus restaurou Jó na instância familiar. Nós lemos no verso 11 que seus parentes, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos se chegaram novamente para ele. No verso 3 diz que Deus lhe deu outros 7 filhos e filhas. Ele foi restaurado em sua prosperidade material. Ele era um homem muito rico, um dos mais ricos do Oriente. Diz que ele novamente voltou a ter muitos bens. Lemos que Deus lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus lhe restaurou fisicamente, curando as suas enfermidades e devolvendo sua saúde. O Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Eu não sei qual é a sua aflição, não sei se você está passando por algo assim, se você está convivendo com alguém que está sofrendo. Mas eu queria que você, a partir dessa noite, à luz do que você ouviu na palavra de Deus, pensasse: qual é o tipo de espiritualidade para os tempos de desolação? Nós que estamos saindo de uma pandemia que ceifou quase 700 mil vidas só aqui no Brasil. Nós que estamos testemunhando uma guerra cruel, com mais de 10 milhões já de exilados, com centenas de crianças mortas, com famílias destruídas, destroçadas. A guerra que já chegou aqui, está no preço do nosso combustível, no preço do pão, no preço da carne. Já chegou aqui a guerra, está atingindo o mundo todo, tem muita gente sofrendo, a fome está aumentando no mundo. A Ucrânia e a Rússia juntos são os maiores, segundo maior produtores de comida. Um dos portos lá na Rússia estão cheios de navios, cheios de comida, produzidos pela Ucrânia, que não podem sair de lá. Comida que está faltando na mesa de muita gente. Que espiritualidade é a espiritualidade desse tempo? Como é que você pretende enfrentar essa aflição e todas as outras? A desolação é uma catástrofe social que atinge a todos. A aflição é algo que
atinge o coração particular de cada um de nós. Todos os desolados gozam de alguma aflição pessoal. E o caminho apresentado aqui por Jó no seu exemplo paradigmático de vida é: faça isso em contrição. Abra o seu coração. Deixe a palavra de Deus traspassá-lo, cortá-lo, tocá-lo. Quebrante-se na presença do Senhor e se conecte a Ele pela fé. Você não vai estar blindado contra sofrimento, vai vir mais. Vai vir mais dor, vai vir mais luta, vai vir mais aflição, faz parte da vida. O que não será mais igual é a sua resposta à dor e ao sofrimento em Deus. Em Deus, você estará preparado para enfrentar qualquer adversidade, promovendo a glória do nome de Deus e a edificação da fé sua e daqueles que a testemunharam. Que Deus abençoe, que aplique a sua palavra ao nosso coração. Enquanto nós oramos, eu queria convidar já o Ministério de Louvor a se aproximar. Eu queria que você, que ouviu a palavra de Deus, tomasse uma decisão. A pergunta não é se eu vou sofrer ainda ou não, é como eu quero enfrentar o sofrimento. Quero enfrentar sozinho ou eu quero enfrentar com Deus? E você tem a oportunidade agora de sair dessa solidão espiritual e de não enfrentar mais nenhum revés na sua vida só, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, deixando de ter um conhecimento meramente dogmático de Deus e passando a ter uma relação pessoal com Ele. Eu queria que você fizesse isso aí mesmo, onde você está, sozinho. Se você quiser nos comunicar depois, será uma alegria, mas tome uma decisão acerca do que você ouviu, por favor. Oremos. Ó Pai bendito e amado, obrigado por Tua palavra. Peço que o Senhor aplique ao coração de todos os presentes e que o Senhor nos ajude, como Jó, de coração traspassado pela Tua palavra, te dá uma resposta, Senhor, uma resposta de gratidão, uma resposta de adoração, mas acima de tudo, uma resposta de contrição e de consagração de vida. Nós consagramos a nossa vida ao Teu altar, no Teu altar, e nos quebrantamos diante da Tua presença, dizendo: Senhor, nos ajude. Nos ajude a perceber que diante da grandeza do Teu poder, a nossa aflição é tão minúscula. Nos ajude a perceber, Senhor, que essa aflição não é produto do acaso, mas ela está sendo conduzida, Senhor, debaixo da Tua soberania, que nos levará a bom termo de acordo com a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. E se nessa noite, Senhor, tem alguém aqui que decidiu que não vai enfrentar mais nenhuma aflição da vida sozinho, que não vai enfrentar mais nenhum diagnóstico sozinho, que não vai enfrentar mais nenhuma crise familiar sozinho, e está acabando com a solidão existencial e espiritual, entregando a vida ao Senhor essa noite, que o Senhor preenche o vazio do coração com a presença gloriosa do Seu Espírito, Senhor, e empodere para enfrentar os reveses da vida neste mundo e os reveses da vida cristã. Nós te oramos assim, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Receba agora, Senhor, nossas ofertas não apenas materiais, nossos dízimos e ofertas, mas a oferta da nossa própria vida, que nós, em resposta de gratidão, colocamos no Teu altar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor e servi-lo com os nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam obrigados a participar desse momento, tá bom? Louvemos.
Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa essa noite, de te louvar, te orar, de ouvir a tua palavra, de consagrar nosso ser, nossos haveres ao Senhor. Que o Senhor imprima a sua palavra em nosso coração, que nos liberte de tudo que não é do teu agrado, nos cure de nossas enfermidades, do corpo, da psique e da alma. Nos restaure, Senhor, plenamente, para que nós possamos te servir e falar do teu amor a todos os pecadores. Nós te oramos pedindo que o Senhor nos dê uma noite de sono reparador e um restante de semana abençoado em nome de Cristo. Te pedimos, ó Pai, por todas as pessoas que estão enfermas e não estão podendo estar aqui. Te pedimos por aqueles que estão desempregados e enfrentando momentos de dificuldade. Te pedimos, ó Pai Santo, pelas pessoas na Ucrânia, Senhor, que estão sofrendo com aquela guerra terrível. Te pedimos pela atenção com que estão vivendo ali todos os países vizinhos no leste da Europa. Ó Deus Santo, que o Senhor, que é o príncipe da paz, que o teu Filho Jesus, que é o príncipe da paz, possa apaziguar aqueles corações e restaurar, ó Deus, a paz internacional, a paz mundial. Que haja paz internacional, interpessoal, que haja paz intrapessoal, porque as guerras que fazemos por fora são guerras que estão em nosso coração. Nos dá a tua paz assim, em nome de Cristo te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Recebei a bênção, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. O povo do Senhor diz amém.